Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estando hoje eu meditando na palavra do Senhor, lendo a palavra, né? Sempre a gente costuma fazer aquela leitura diária da palavra do Senhor. E hoje eu estava lendo o livro de Deuteronômio. Aí a leitura que eu tinha para fazer da leitura diária dos capítulos era Deuteronômio capítulo 6, que tem como título O fim da lei é a obediência. E também eu li o capítulo 7, que diz: ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Então eu li esses dois capítulos do livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E nesse capítulo 6 aqui, nos chama muito a atenção porque o título dele é O fim da lei é a obediência. O fim da lei é a obediência. Nós sabemos que a lei ela foi descrita exatamente nesses 5 primeiros livros, né? Inclusive no livro de Êxodo e no livro aqui de Deuteronômio está os 10 mandamentos. Então, ele diz aqui, capítulo 6, Deuteronômio, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fazeis na terra que passais a possuir. Então, o Moisés, ele está repetindo aquilo que ele já havia falado ao povo de Israel, ali no livro de Êxodo. Ele repete aqui no livro de Deuteronômio o que o Senhor falou com ele. O Moisés subiu ao monte e ficou ali 40 dias e 40 noites orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, aonde o Senhor escreveu com seu próprio dedo, o Senhor Deus Jeová, né, em tábua de pedra, os 10 mandamentos. Mas essas duas pedras, né, com os 10 mandamentos, 5 de um lado, 5 de outro lado, ele quebrou, né? Ele quebrou na sua ira quando ele vinha descendo do monte Sinai e viu que o povo de Israel havia se desviado, havia feito para si, né, ordenado que Arão fizesse de todas as joias de ouro que eles tinham trazido do Egito, eles fizessem daquelas joias de ouro um bezerro de ouro, para que eles pudessem ter aquele bezerro como seu Deus, e aquele bezerro como seu Deus os guiasse de volta para o Egito. Então o povo de Israel cometeu o pecado de idolatria ali, e o povo de Israel cometeu o pecado ali também de bebedice, adultério, prostituição, um monte de coisas ali. E o Moisés, irado com essa situação, quebrou as duas pedras que o próprio Deus havia escrevido com seu dedo. E então, depois do Moisés ali, por ordem de Deus, ali, separar os levitas, né, do povo que havia se corrompido, já que a única tribo que não se corrompeu foi a tribo dos levitas, após Deus ordenar que Moisés mandasse que o povo rebelde, o povo que pecou, o povo que desobedeceu o Senhor, que desonrou ao Senhor, que cometeu abominação, porque idolatria é uma abominação diante de Deus, todos esses que assim procederam fossem mortos à espada, à pedra. Aí Moisés volta novamente ao pico do monte Sinai, e agora o Senhor manda que ele lavre 2 pedras com suas próprias mãos, e com suas próprias mãos escreva os mandamentos que ele havia escrito. Então, nós encontramos aqui o Moisés
que o Moisés já está aqui se despedindo, Deus já havia falado com ele lá atrás, no livro de Êxodo. Deus já havia falado com ele que ele não ia mais entrar na terra prometida. Dos que saíram do Egito, só ia entrar 2. Dos que saíram do Egito de 20 anos para cima, que já poderiam servir o exército, só ia entrar 2, Josué e Caleb. O restante eram os que saíram do Egito de 20 anos para baixo e os que nasceram no deserto, já que eles eram para passar 40 dias o percurso deles do Egito à terra prometida, a Canaã terrestre, mas por desobediência a Deus, por idolatria, incredulidade, a Deus e desobediência ao Senhor, murmuração, eles não entraram. Os de 20 anos para cima não entraram, senão Josué e Caleb, que foi isso que Deus disse que iriam entrar, porque foi os únicos 2 que saíram do Egito de 20 anos para cima que não se corromperam. Moisés, Deus não permitiu que ele entrasse porque ele desonrou a Deus ali na rocha. Porque a primeira vez Deus disse para ele tocar na rocha. Aquela rocha, ela simboliza Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu. Ele haveria de morrer uma só vez, porque teria apenas um sacrifício. Antes, os sumos sacerdotes ofereciam o sacrifício todos os anos. De ano a ano, se repetia o sacrifício dos sumos sacerdotes para cobrir o pecado da nação de Israel. Mas Jesus Cristo, o sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, ele não iria morrer uma vez por ano, porque Jesus Cristo, ele foi o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ao mesmo tempo ele foi o Cordeiro Pascual, ou seja, ele, como sumo sacerdote, entrou uma vez só, não no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, lá no tabernáculo móvel construído por Moisés, mas sim no céu de glória. O Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o único sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele entrou uma vez só. Ele morreu uma vez só, entrou uma vez só no lugar santíssimo, ou seja, no céu de glória, lá no santuário de Deus, e ofereceu o seu próprio sangue como sacrifício em favor de toda a nação de Israel e em favor de todo mundo. O sacrifício que o sumo sacerdote da ordem de Arão, oferecia era para cobrir o pecado da nação, e todos os anos tinha que se repetir, porque o sangue do animal, do cordeiro animal, servia para cobrir apenas por um ano. Quando completava um ano, novamente vinha o sumo sacerdote, matava o cordeiro, tirava o sangue e entrava no lugar santíssimo, lá no Santo dos Santos, lá no tabernáculo móvel construído por Moisés. E ele entrava ali e oferecia o sacrifício para cobrir o pecado da nação. Já Jesus Cristo, o sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele entrou uma vez só para oferecer o seu próprio sangue, não mais para cobrir o pecado das nações, mas para que o pecado de toda a humanidade na terra, de todas as nações, fosse tirado. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, ele tira o pecado do mundo. Então, o Senhor Deus, ele deu uns mandamentos e estatuto. O que é mandamento? Você sabe que é aquela ordem que Deus deu, é um mandato de Deus. Deus mandou, faça assim, faça assim, faça assim. É mandamento, é um mandato de Deus. Agora, estatuto já é um regulamento especial de uma corporação ou de uma sociedade, de uma associação.
Eu me lembro que no Exército, ele tem, até hoje, um regulamento, e ele chama-se RDE, significa Regulamento Disciplinar do Exército. Então, por isso que ele está dizendo aqui no dicionário que regulamento é uma ordem especial para uma corporação, para uma sociedade ou para uma associação. Então, nós somos uma sociedade de Deus. Então, nós temos esse regulamento. No regulamento disciplinar do Exército, tinha tudo aquilo, os deveres, né, e os direitos dos soldados, dos praça. E aí, então, tinha tudo como é que era para o soldado, para o cabo, para os sargentos, para os oficiais, do soldado raso, como eles chamam lá, que é o soldado recruta, até a mais alta patente, tinha o regulamento. Aquilo conforme eles deveriam andar. Aí, aquilo ali era uma lei. Então, estava assim, se a lei tal, se fosse transgredido o regulamento tal, o parágrafo tal do regulamento, se fosse transgredido, a punição era essa. Tinha a punição lá, que era um chamado pernoite, que a gente ficava uma noite lá, ou várias noites, né? E tinha que responder chamada na hora da guarda. E tinha aquilo ali, a gente ficava só de noite, de dia poderia sair. Por isso que era pernoite. Já a detenção, aí você não poderia sair nem de dia nem de noite. E tinha a prisão. Então vocês sabem que hoje tem os regulamentos. Você vê aqui que cada associação, né? Cada associação, cada comunidade tem o seu regulamento, que é o estatuto. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem o seu estatuto, ou seja, o seu regulamento, né? É um regulamento especial para uma corporação, para uma sociedade, para uma associação. Toda associação, ela tem esse estatuto, que é um regulamento, que rege ali, né, aquela organização. Então, sempre se vê o secretário, o pastor, dizendo, de acordo com o nosso estatuto, ou seja, com o nosso regulamento, certo? Tem que ser assim, 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 assim. Esse regulamento, ele é ajuntado ali à liderança daquela associação, daquela comunidade, e como uma constituição que foi feita pelos deputados federais e senadores, eles formaram um estatuto, ou seja, uma constituição, que são leis que têm que ser cumpridas. Se não for cumprida, virá uma punição. Por isso que Deus está dizendo aqui, o Moisés está dizendo aqui para o povo de Israel, esses, pois, são os mandamentos, ou seja, o mandato de Deus, aquele que ele mandou nós fazer, e os estatutos, ou seja, o regulamento, né, os estatutos e os juízos. Então tem mandamento, estatuto, que é regulamento, tem juízo. O Senhor nosso Deus mandou que esses mandamentos, esses estatutos, que são os regulamentos, e esses juízos fossem ensinados, né? Eles fossem ensinados para que nós venha fazer na terra e que nós vamos possuir. Ele falou aqui para o povo de Israel que estava saindo da terra do Egito e haveria de conquistar a Canaã terrestre, a terra prometida. Então Deus falou, Deus deu a ordem, o regulamento, que são os estatutos, os mandamentos, as ordens, os juízos, para o Moisés passar para o povo de Israel. E então ele disse, quando vocês entrarem na terra que eu vos prometi por vossos pais, que é a terra Canaã terrestre, que é a terra prometida, que é hoje o país de Israel, aonde a nação de Israel mora. Eles estão espalhados por todas as nações, mas a nação pátria deles, original deles, é a nação de Israel. É essa terra prometida que Deus prometeu para eles, que mana leite e mel, e que Deus falou que, olha, eles iam chegar lá, já iam encontrar
todas as árvores frutíferas plantadas, e tudo que eles iam precisar para o alimento já ia estar lá plantado, já pronto para colher, e casas construídas. E Deus fala aqui nesses 2 capítulos de Deuteronômio, o 6 e o 7, que eles iam colher aonde eles não plantaram, eles iam morar em casas cheias, já construídas, com os móveis, eletrodomésticos, que eles não construíram, que eles não compraram, não gastaram nada. Deus ia tirar isso do povo ímpio e colocar nas mãos deles. Então, que Deus está dizendo, capítulo 6, Deuteronômio, versículo 2, para que temais ao Senhor. Então, quais são, ele diz assim, o Senhor, esses são os mandamentos, estatutos e juízos. Quais são os mandamentos, os estatutos, que são os regulamentos e o juízo? Para que temais ao Senhor. O primeiro estatuto, que é o regulamento para o povo de Israel, era temer ao Senhor. Temer ao Senhor, quando você vai ver no dicionário, você vai ver que não é ter medo. Lá está escrito, são 2 partes do significado da palavra temor. Lá tem temor com relação a medo. Aí tem medo de isso, medo daquilo, medo de animal, medo de fera, medo de não sei do que. São os medos. Mas aí dá uma parada lá na explicação, lá no dicionário da língua portuguesa, e diz assim, temor a Deus. O comentarista do dicionário, ele se aprofunda mais no temor com relação ao temor a Deus. E quando você vai ver o que é temor a Deus, você pesquisa no dicionário, a palavra temor, ele te leva para o significado reverência. E quando você pesquisa no dicionário a palavra reverência, ele te leva para um significado chamado respeito. Então, temor a Deus, que significa reverência, o significado real para que você entenda, para que eu entenda, para que nós entendamos, é respeito. Respeito a Deus, respeito ao nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, respeito à palavra de Deus, respeito ao templo de Deus, pois a própria palavra diz, guarda o teu pé quando tu fores à casa do Senhor. Então, respeito a tudo aquilo que é de Deus. O segundo significado da palavra temor, o primeiro é reverência, e reverência é respeito. O segundo significado, lá no dicionário da língua portuguesa, é zelo. E quando você vai ver, você tem que pesquisar o que significa zelo, porque às vezes você pode não ficar bem claro para você essa palavra zelo. Aí você vai pesquisar o que é zelo. E zelo vai deixar bem claro para você que é cuidado. Então, a segunda coisa que nós temos que ter diante de Deus é cuidado. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado com tudo aquilo que é de Deus. Cuidado primeiramente com nós mesmos, com o nosso corpo espiritual, que é morada, templo e santuário de Deus. Cuidado com os ensinamentos da palavra, cuidado com a palavra de Deus, cuidado com o nosso testemunho, cuidado com aquilo que nós vamos falar, que nós vamos fazer, conforme nós vamos agir, porque o povo do mundo, que não é crente ainda, que não serve a Deus, eles precisam olhar para nós, segundo a palavra de Deus, e ver as nossas boas obras e levantar a mão para o céu e glorificar ao nosso Pai, o nosso Deus que está no céu. Então temos que ter cuidado com as coisas de Deus. A terceira significativa, o que significa a palavra temor? Ela é pontualidade. O crente, o servo de Deus, aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, aquele que se chama pelo nome de Deus, como povo de Deus, como servo de Deus, como filho de Deus, ele tem que ser pontual nas coisas dele. Ele não pode chegar nem antes nem depois. Se o culto foi marcado para 19 horas, ele tem que estar lá às 19 horas. Ele tem que chegar na hora certa. O que ele marcou, ele tem que cumprir no dia certo que ele marcou. Porque o nosso Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. E nós, como filhos de Deus, também devemos velar pela nossa palavra para cumprir. Se a palavra de Deus nos diz que a palavra que sai da nossa boca, da boca do crente,
do servo de Deus, ela tem que ser sim, sim, não, não. Se nós disser sim, tem que ser sim, 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 e ir até o fim. Se nós disser não, tem que ser não, 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 até o fim. No dicionário, no vocabulário de Deus, não tem a palavra não sei. Na nossa também não deve ter. No vocabulário de Deus tem 3 palavras: sim, não e espera. É o mesmo que tem que ter conosco. Nós não podemos dizer sim, eu vou, e depois não ir. Lá para frente dizer não. A palavra de Deus está dizendo que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso, a palavra de Deus diz que é procedência maligna, vem do diabo, não vem de Deus. Então, primeiramente, nós temos que ter temor a Deus. Temer o Senhor, guardar os mandamentos, guardar os estatutos e os juízos, é temer a Deus. Temer ao Senhor teu Deus. Segundo, guardar todos os seus estatutos, ou seja, todo o seu regulamento, né? E a Bíblia Sagrada, você vai encontrar os regulamentos de Deus. Todos os seus regulamentos têm que ser guardados. Regulamentos que são os estatutos e os mandamentos que o Senhor Deus ordena para nós. Aleluia. E nós temos que não só guardar, mas passar para os nossos filhos também esses mandamentos. Para quê? Para que os nossos dias na terra sejam prolongados. Nós temos que, como é que diz aqui o versículo 4 do capítulo 6? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então esse é mais um mandamento, um estatuto e um juízo. O Senhor, Deus de Israel, é o nosso único Deus. Nós não podemos ter outro Deus, porque inclusive no primeiro mandamento que o Moisés escreveu, está escrito: não terás outro Deus diante de mim, disse o Senhor. Deus é aquele que rege a nossa vida. Deus é aquele que dirige. A palavra Deus significa soberano, aquele que manda, aquele que é proprietário nosso, aquele que deve dirigir a nossa vida, aquele que nós devemos render a Ele obediência, satisfação. Nós temos que falar com Ele, nós temos que render a Ele obediência. Ele é o único que pode reger a nossa vida. Nós não podemos ter como regente da nossa vida o nosso carro, nossa casa, nosso emprego, esposo, esposa, filhos. Não. O que tem que reger a nossa vida tem que ser unicamente Deus. Deus acima de tudo. E ele está dito aqui no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E estando no teu coração, tu deve estimar aos teus filhos, intimarás aos teus filhos, né? E delas farás, tu vai ensinar aos teus filhos, assentado com ele na tua casa, andando pelo caminho e deitando e levantando. Então, aquilo que nós recebemos, nós como os pais, você que é pai, você que é mãe, aquilo que você tem aprendido, lendo na palavra do Senhor, na escola dominical na sua igreja, nos cultos de ensino na sua igreja, aquilo que você tem aprendido nos cursos teológicos que você fez, sobre os estatutos, que são os regulamentos, sobre os mandamentos, sobre os juízos, como Deus quer que o seu povo ande, em santidade, em reverência, diferente, num caminho diferente. Isso você tem que passar para os seus filhos. Assentando com ele na sua casa, no sofá, na mesa, na hora das refeições, andando com ele pelo caminho da escola, caminho do mercado, caminho do lazer, deitando, na hora de dormir. Aquela história que sempre os pais antigamente contavam para os filhos, né? Com história lá de coisas lá,
para ver se ele dormia, né? Que a gente chama história de carunchinha. Agora você tem que contar para ele as histórias sobre os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus. Antes de dormir, você senta com ele e lê a palavra, e explica para ele. Quando levantar no culto doméstico, a mesma coisa. Isso tem que ser inculcado na cabeça dele, para ele não esquecer. E está escrito também no versículo 8, também atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos, e a escreverás nas tábuas da tua casa e nas tuas portas. Então ele está dizendo que nós temos que pegar assim aquelas cartolinas e escrever esses mandamentos, esses estatutos, que é esses regulamentos, esses juízos de Deus, e colocar assim na porta da casa, nos lugares visíveis assim, por onde os nossos filhos passam em leio. E tem que ser em letra bem grande, como diz a palavra de Deus, para que até que eles passem correndo na pressa, na correria, eles consigam ler. Aquilo tem que estar 24 horas na mente deles, inculcado ali, para eles não esquecerem disso, né? E versículo 16 diz, não tentarás o Senhor vosso Deus como tentaste em Meribá. Então, esse é mais um mandamento de Deus, é mais um estatuto, um regulamento de Deus, para nós não tentar o Senhor nosso Deus. O que é tentar o Senhor nosso Deus? É nós, por exemplo, um exemplo, você vê que Satanás chegou para Jesus e disse para ele, olha, lança-se, se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito no Salmo 91, Satanás citou o Salmo 91 para Jesus, que Deus enviará os seus anjos para te tomar pelas mãos, para te não tropeçar com teus pés em nenhuma pedra. O Senhor Jesus Cristo respondeu para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque o que é tentar? É eu saber, é Deus me mostrar, né, que aquilo ali é um perigo, porque Jesus disse para nós orar para não cair na tentação, mas eu já vi a tentação diante de mim. Eu já vi o laço do diabo diante de mim. E Deus está me dizendo na sua palavra que eu tenho que me desviar do mal, fugir da aparência do mal. E eu já vi o mal, Deus já abriu meus olhos espirituais, já me mostrou o mal. Mas assim mesmo eu digo, eu vou lá, porque eu sou crente, Deus vai me guardar, Deus vai me livrar. Se Jesus fosse bobo, que nem Adão e Eva no Jardim do Éden, ele tinha dito, pois eu vou pular aí no precipício aí, Satanás, porque eu realmente sou filho de Deus, e realmente essa promessa está a meu respeito, que ele vai enviar o anjo para me tomar pela mão, para me guardar, para que o meu pé não tropece em pedra, eu vou mostrar para ti que realmente eu sou filho de Deus. Mas Jesus disse, se eu fizer isso, eu estarei tentando o Senhor, meu Deus. Será uma tentação contra Deus. É a mesma coisa quando a palavra do Senhor nos diz lá, né, que se nós, no apóstolo Marcos escreveu, capítulo 16, versículo 15, quando ele disse para nós ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele também disse que se nós beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Isso significa, às vezes a gente pode estar evangelizando e Satanás aí colocar diante, entrar no corpo de uma pessoa ali, no coração de uma pessoa que a gente vai evangelizar, porque a gente tem que evangelizar todo mundo. Muitas pessoas nos recebem muito bem, mas muitas pessoas nos recebem muito mal. Aí então, aquela pessoa, o diabo já entrou no coração dela e colocou no coração dela para ela oferecer para nós, os evangelistas, que estamos evangelizando, lançando a semente, falando do amor de Deus, oferecer alguma comida, algum alimento, um suco, alguma coisa, e aquela pessoa coloca dentro o veneno. Teve a história de uma pessoa que os irmãos estavam evangelizando,
E o diabo colocou no coração dela para colocar dentro do suco chumbinho para matar rato. Aquilo ali mata instantaneamente. E então ela colocou e mexeu e trouxe para eles. Era para eles tomar e cair morto. Que nem mordida de cascavel. E o que acontece? Os irmãos fizeram como está escrito na palavra. Levantaram o alimento ao céu, agradeceram pelo alimento, né? Agradeceram pela vida daquela mulher, só que quando eles estavam orando, um deles viu quando a mulher estava colocando veneno e mexendo. E eles disseram, Senhor, que todo o mal, que todo o veneno que venha a ter, alguma coisa que venha a ter nesse alimento, que venha nos prejudicar a saúde, que seja tirado, cortado, porque é isso que está na palavra. Com a oração de ação de graça, corta o mal e você pode se alimentar. E eles se alimentaram, tomaram o suco, saíram, conversaram ainda mais lá com a senhora era mãe de santo, conversaram mais com ela, entregaram os folhetos, saíram, já iam a alguns 200 metros de distância, e a senhora desesperada gritou, saiu correndo atrás deles, gritando, eles voltaram, e ela disse, eu quero servir esse Deus que vocês servem, eu quero aceitar Ele como meu Salvador. Porque não era para vocês estarem mais vivos, era para vocês estarem mortos. Na hora que vocês engoliram o líquido, era para vocês terem caído morto. Porque eu coloquei chumbinho de rato. Porque eu não gosto de crente. Eu detesto crente. Eu sirvo mesmo ao demônio. Ela fez questão de dizer. E ele colocou no meu coração para eu colocar veneno para matar vocês, porque ele detesta vocês muito mais do que eu. Só que eu vi quando vocês oraram. E eu entendi que o Deus que vocês servem é muito mais forte do que esse Deus que eu sirvo, porque vocês ainda estão vivos. Então, se por acaso ali, né, você está sabendo que aquilo ali vai lhe fazer mal, aquilo ali é um objeto de idolatria, você já está sabendo daquilo, os irmãos não estavam sabendo, oraram, e Deus disse para eles, tomem, porque eu quero glorificar o meu nome na vida dela. Porque quando vocês não morrerem, porque eu não vou deixar vocês morrer, porque eu vou cortar o veneno, aí ela vai saber que vocês têm um Deus, que o Deus de quem vocês estão falando é muito mais poderoso do que o Deus que ela serve. Então esse foi o propósito de Deus. Mas quando eu já sei, já me disseram, irmão, aquele caminho ali é perigoso. As pessoas que passam por lá sempre são assaltadas, sempre tem assaltante ali. Eu digo, eu vou passar por lá. Estou nem aí, eu sou servo de Deus, Deus vai me guardar. Mas Deus usou alguém para dizer, não passa por lá. Então Deus está usando alguém para dizer, passa por outro caminho. E eu insisto em passar, eu estou tentando, meu Deus, eu estou tentando que saber o que é fé e o que é tentação. Né? Por isso está dizendo aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 16. E como fez o povo em Meribá, porque outra forma de tentação, em Meribá, o povo reclamou. Reclamar, que é murmurar, também é tentar a Deus. Porque o povo sabia que lá atrás, Deus tirou a água da rocha para eles tomar e mandou carne, cordonizas do céu para eles se alimentar. Deus não deixou faltar nada para eles. Agora chega aqui, só porque a água está amarga, eles não acreditaram que o mesmo Deus que tirou a água da rocha poderia fazer essa água ficar saudável. E Deus disse para Moisés, Moisés, corta um pedaço de madeira, joga na água, que a água vai ficar boa. E Moisés assim fez, e assim aconteceu para a glória do nome de Deus. Então, quando a gente sabe que o nosso Deus é poderoso, nós sabemos disso, e que tudo Ele pode fazer. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Tudo Ele pode fazer, porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele vive e reina para sempre. E nós sabemos que Ele pode fazer. Nós sabemos que a única coisa que nós tínhamos que fazer era orar a Ele, não murmurar, não reclamar, mas orar, clamar, buscar a presença dEle, que Ele ia com certeza nos abençoar de forma poderosa, de forma maravilhosa. Mas em vez disso, nós fizemos o quê? Nós passamos a murmurar, que é reclamar de tudo que estava acontecendo. É como se nós
não conhecesse o nosso Deus, é como se nós fosse pior do que os incrédulos, né? E duvidasse, e achasse que o nosso Deus é um Deus ilimitado, é um Deus que uma coisa ele pode fazer e outra coisa ele não pode fazer. Aleluia! Mas nós temos que saber que para Deus nada é impossível. Aleluia! E o apóstolo Lucas ele disse que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, é essa maravilha. Então, somente nós temos que confiar no Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo falou ali no cemitério para Marta. Ele falou, Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, é isso. Então, somente nós temos que crer. Nós temos que crer para ver a glória do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, versículo 18 diz assim, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Então, isso aqui é mais um mandamento, é mais um estatuto, que é um regulamento para nós fazer, praticar, para que nós vá bem. Fazer o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Reto, né? Não fazer coisas tortas. O reto é o contrário do torto. E o torto significa fazer coisas erradas. Então o Senhor nosso Deus está dizendo para nós aqui, no versículo 18 do capítulo 6 de Deuteronômio, não fazei as coisas erradas, mas fazei as coisas certas, porque reto é certo. Você coloca um prumo e um nível, está na posição correta. Fazei o que é reto, ou seja, fazei o que é certo e fazei o que é bom. Não fazei o que é mal. Deus não aceita, Deus não admite que o seu povo, a sua igreja, aqueles que se chamam pelo seu nome, façam o que é mal. O povo de Deus, os crentes, os salvos, independentemente de denominação que eles sirvam, independentemente se eles forem da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Adventista, da Universal, de que denominação eles forem, eles têm que fazer o que é bom aos olhos de Deus e o que é reto aos olhos de Deus. Como Jó, que Deus disse para o próprio Satanás, o próprio Deus testemunhou de Jó diante de Satanás, do diabo. Tu conheces o meu servo Jó? Isso me chama muita atenção. E isso fala muito forte comigo. Porque eu dizer que sirvo a Deus, eu dizer que sou servo dele, eu dizer que sou filho de Deus, eu dizer que sou obediente ao Senhor, eu dizer que sou homem de Deus, é uma coisa. É fácil isso. Agora o difícil é o próprio Deus e chegar diante do Satanás, que Satanás ele anda passeando na terra e ele não é onipresente, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, ele não é onividente, ele não vê todas as coisas, mas ele anda passeando em volta da terra e tem milhares de demônios ao seu serviço, e com isso ele é muito bem informado das coisas, né? Ele é muito bem informado das coisas. Então, nós temos que ser temente ao Senhor. Nós temos que fazer o que é agradável diante de Deus e o que é reto, né? Então, Satanás é informado a respeito de nós e ele sabe do nosso procedimento. Então, Deus jamais vai ficar ali fazendo média com nós, né? E dizendo coisas que não é. Se ele disse para diante de Satanás, e tanto é que Satanás não discordou do que Deus disse a respeito de Jó. Deus disse, tu conhece o meu servo Jó, só isso aí já é grande e muito forte. Mas Deus ainda vai além e diz assim, não tem na terra nenhum homem igual a ele. Ele é temente a mim. Ou seja, ele me respeita.
Ele é zeloso com as minhas coisas e Ele é pontual em tudo. Ele é temente a mim, Ele é um homem íntegro, é um homem que ninguém vai apontar a sua desintegridade. Ele é íntegro, Ele é reto, Ele é fiel e Ele se desvia do mal. Característica que tinha em Jó são as mesmas características que Deus requer de mim, que Deus requer de você, minha irmã, meu irmão, que Deus requer de todos os crentes, daqueles que proferem o nome de Deus. Nós temos que zelar por esse bom nome que nós temos e que nós mencionamos e que nós dizemos que somos desse nome. O nome de Deus. O nome de Deus é soberano. Nós não podemos, com as nossas atitudes, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de falar, com as nossas maneiras de proceder, nós não podemos vir a escandalizar o nome de Deus. Antes, por intermédio das nossas boas obras, nós temos que levar com que as pessoas que não conhecem a Deus levante a mão para o céu e glorifique a Deus. É isso que está escrito aqui no versículo 18 do capítulo 6. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua a boa terra sobre a qual o Senhor jurou teus pais. Se nós fizermos o que é reto diante de Deus, diante dos olhos de Deus, e o que é bom, nós vamos entrar no céu de glória. Porque essa palavra aqui que eu li é para o povo de Israel, que se eles assim procedessem, eles iam entrar na terra prometida, lá na Canaã terrestre, lá onde é hoje o país de Israel. E trazendo para nós, para os nossos dias de hoje, se nós fizermos o que é reto aos olhos de Deus, o que é bom aos olhos de Deus, nós vamos entrar no céu de glória, porque Jesus Cristo prometeu para nós. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então ele prometeu para nós essa terra. É o céu de glória, né? No livro de Apocalipse descreve essa terra e denomina de cidade. E foi vista essa cidade, né? O apóstolo João viu essa cidade, vinda, iluminada, toda bonita e ornamentada, e ele comparou essa cidade com uma noiva que vem ao encontro do noivo, do esposo. Essa cidade é linda, as ruas dela são de ouro, os muros são de cristais. Tem um santuário no meio dessa cidade, debaixo, que é o santuário de Deus, do Altíssimo. Debaixo desse santuário sai um rio de água cristalina. Tem uma árvore que é a árvore da vida, produz um fruto por ano para o alimento das nações e as suas folhas para a cura das nações. Nessa cidade não precisa de luz elétrica e nem de lua durante a noite, não precisa de luz. Por quê? Porque a glória do Cordeiro vai iluminar essa cidade. E essa cidade, nela não vai ter dia e noite, porque a glória do Cordeiro é tão forte que a noite, a escuridão, as trevas não vai conseguir chegar lá. Vai ficar todo o tempo dia. Essa cidade tem 12 portas, mas não tem folha essas portas, porque nela não vai entrar nenhum em atividade ladrão, criminoso, prostituto, beberrão, porque no livro de Apocalipse diz que de fora ficarão os adúlteros, os fornicários, os beberrãos, os feiticeiros, os que amam e praticam a mentira. Um monte de gente fica do lado de fora. Ali vai entrar só aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Então, nós temos que guardar os estatutos e mandamentos de Deus para que possamos entrar nessa terra maravilhosa. E aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, que é: ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Aqui nesse capítulo, Deus vai ordenar que quando o povo de Israel entrasse lá na terra prometida,
era para eles destruírem todos os povos inimigos, não ter piedade de ninguém e destruir também os seus ídolos, não se contaminar com eles. Olha o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 2, diz assim: o Senhor teu Deus as estiver dado diante de ti, com elas conserto não terás, piedade delas. Então o que está dizendo? Para o povo de Israel não fazer conserto com o povo inimigo, com o povo do mundo. O que é conserto? É aliança. É aliança, é acordo com eles, é compromisso. Não fazer conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com ela. O que significa aparentar? Ele vai explicar bem aqui na frente. Não darás tuas filhas e seus filhos a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Aparentar, então, é isso que ele acabou de explicar aqui. A palavra de Deus está explicando o significado, né? Para um crente, você que é um crente, eu que sou um crente, nós que temos filhos e filhas, ele está dizendo para nós não dar as nossas filhas para casar com filhos de pessoas que não são crentes, para casar com jovens que não é crente, e nem tomar a filha das pessoas que não são crentes, essas moças que não são crentes, para casar com nossos filhos que são crentes. Porque aí nós vamos formar parentela com elas. E aí então nós vamos, como filho de Deus, vamos formar parentela com os filhos do diabo. Porque existe dois filhos nessa terra, existe dois senhores nessa terra. Existe o nosso Deus, que é o nosso Pai, né, que nos adotou como filho, e existe o diabo. A Bíblia fala que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos das trevas e os filhos da luz. Está na palavra, né? Está na palavra. Por isso que ele está dizendo assim: não vai dar a tua filha, você que é um crente, você que é um servo, para casar com a filha dos ímpios, para casar com os filhos dos ímpios, com os jovens ímpios. E também não toma a filha deles, dos ímpios, jovens ímpias, para casar com teu filho. E ele vai explicar por que ele está dizendo para não fazer isso. Versículo 4 do capítulo 7 de Deuteronômio. Pois elas vão desviar os teus filhos de mim, para que sirvam os outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, depressa vos consumirá. Veja bem, se nós, crentes, servos de Deus, der as nossas filhas para casar com rapazes que não são crentes, que servem ao mundo, que na verdade, na realidade, sem ter consciência, mas servem ao diabo, né? Porque eles fazem as obras do diabo, né? As obras do diabo, as obras da carne que estão descritas lá no capítulo 5 de Gálatas, eles praticam. Eles são beberrão, eles são idólatras, eles são mentirosos, eles são fornicários, eles são adúlteros. E então nós não podemos dar nossas filhas para casar com os filhos dessas pessoas, com esses jovens assim. A não ser que o jovem seja crente, mesmo filho de ímpio, mas seja um servo do Senhor. Mas se o pai dele, a mãe dele e ele não forem servo de Deus, você não pode dar a sua filha, que é serva de Deus, e você como servo de Deus para eles. E também não pode tomar a filha deles ou filhos para casar com as suas filhas. Você não pode fazer isso, porque se fizer isso, a palavra de Deus está dizendo, Deuteronômio capítulo 7, versículo 4. Eles vão desviar o rapaz ímpio, não crente, vai desviar a tua filha do caminho do Senhor. E a moça não crente vai desviar o teu filho, meu irmão, do caminho do Senhor. É a palavra de Deus que está dizendo. Esse negócio de dizer, mas ele vai... Eu já vi um dia uma irmã, uma jovem dizer, eu vou ganhar a alma para Jesus e o corpo para mim. Ela nem ganhou a alma para Jesus, nem o corpo para ela.
né? É porque ele nunca aceitou Jesus e se tornou um péssimo marido para ela, né? Um péssimo marido que não amava, que tratava mal, que espancava e não permitiu mais que ela fosse à igreja. Você pode ver, você há de convir comigo, você não conhece, eu não conheço. Pessoa que casou com ímpio, moça que casou com rapaz ímpio, principalmente moça que casou com rapaz ímpio, moça da igreja, crente que casou com rapaz ímpio, que ela continuou na igreja crente. Ele prometeu, ele disse que ia aceitar Jesus, e se não aceitasse, mas que não ia proibir ela de ir para a igreja, de servir a Deus. Ele não aceitou e ainda proibiu ela de aceitar Jesus e de ir para a igreja. Tem aquela música da Benedita, tem aquela música lá da Benedita lá, né? Que a cantora lá canta. É uma realidade aquilo ali. Então, não dá certo esse negócio. E continuando aqui, para terminar, aqui no versículo 8 do capítulo 7 de Deuteronômio, diz assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurava aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deus resgatou com mão forte, por intermédio de Moisés, o seu povo lá do Egito, que estava sendo escravo pelo povo egípcio e pelo rei Faraó. Ele tirou eles de lá. Olha, Egito é um tipo do mundo, na tipologia bíblica, Egito é um tipo do mundo de pecado. Faraó é um tipo do diabo, de Satanás. Então, trazendo para nós, trazendo do povo de Israel para nós essa palavra, o Senhor nosso Deus, porque veja bem, Deus, por intermédio de Moisés, tirou o povo de Israel do Egito, né, que é um tipo do mundo, que estava sob escravidão de Faraó, que é um tipo do diabo. Nós somos muito mais bem-aventurados, porque o nosso Deus, por intermédio do Espírito Santo, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E por intermédio do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele nos tirou do mundo de pecado, da escravidão, lá do cativeiro do diabo, né? Nós estávamos lá no cativeiro, lá, escravo, comandado por Satanás. Deus nos tirou de lá. Ele está dizendo aqui, o Moisés, Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, que Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão lá de Faraó, porque ele amava eles. E ele está dizendo para nós hoje que ele nos tirou do mundo de pecado, debaixo da escravidão de Satanás, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa para merecer isso, não. Não porque nós fôssemos bonzinhos, mas sim porque ele nos amou. Porque ele se agradou de nós. Porque ele nos amou de uma maneira tão forte, tão poderosa, e por amor, graça, que é um favor não merecido, e misericórdia, ele nos tirou de lá. E está dizendo mais, o versículo 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e Deus fiel, que guarda o conserto é o estatuto, e a misericórdia, até 1000 gerações dos que o amam e guarda os seus mandamentos. Então, o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso, é um Deus fiel e guarda o estatuto. Então, se ele guarda o seu próprio estatuto, o seu próprio regulamento, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para não guardar. Guardar é viver aquilo. Guardar é colocar em prática aquilo que nós temos conhecimento. Deus nos deu esses mandamentos. Não faremos e nem colocamos diante de nós um outro Deus. Não serviremos um outro Deus. Nós temos que servir unicamente ao nosso Deus de todo o nosso coração. Temos que ser obedientes a Ele. Nós fomos chamados, escolhidos, tirados lá do mundo de pecado para nós apresentar louvor, adoração, glorificação tão somente a Deus. Não podemos apresentar louvor de exaltação, glorificação, adoração
há um outro Deus. Não podemos nos curvar diante de imagem de escultura feita por mãos de homens, que segundo o Salmo 115, tem boca e não fala, tem pés e não anda, tem nariz e não cheira, não sai som algum da sua garganta. Mas, irmãos, eu não me curvo diante dessas imagens. Deus me livre disso. Mas outro Deus não significa só uma imagem de escultura. Outro Deus significa tudo aquilo que rege a sua vida, que dirige a sua vida. Aquilo pelo qual você às vezes fala para o pastor ou para o seu líder de departamento que você não foi por causa disso, por causa daquilo. Aquilo que tem te impedido de servir a Deus fielmente, como Deus quer que você sirva. Aquilo que tem te impedido de fazer a obra de Deus, de ir ao templo, adorar a Deus, de sair por aí evangelizando. Tudo aquilo que te impede e tudo aquilo que você mesmo tem mais zelo, mais cuidado, mais amor, dedica mais o seu tempo a isso, meu irmão, isso está sendo o seu Deus. É isso que está regendo a tua vida. Você, sem saber, está servindo a um outro Deus, porque você está tendo mais cuidado, você está dedicando mais o seu tempo, você está investindo mais financeiramente, fisicamente, espiritualmente, nisso aí do que na obra de Deus. Então, infelizmente, lamento te informar que o teu Deus não está sendo o Deus Jeová Jireh, o Deus que veio e que provê. Fique atento para isso. Versículo 12 do capítulo 7 de Deuteronômios diz assim: será, pois, que se, ouvindo estes juízos, e guardardes, e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e as bênçãos que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fartará e multiplicará. Versículo 13, né? E abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado, o miúdo na terra, que jurou a teus pais. Louvado seja o nome do Senhor. E mais vindo para cá, versículo 16. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor, teu Deus, e teus olhos não os pouparás, e não servirás aos seus deuses, pois isso te seria por laço. Se nós servir a outro Deus que não seja o nosso, isso vai ser como um laço diante de nós. Versículo 23 do capítulo 7 diz assim: as imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo, a prata, o ouro que estão sobre eles. Não cobiçarás, nem tomarás para ti, para que elas não enlaces neles, pois a abominação é o Senhor. E está escrito no versículo 26, não meterás, pois, a abominação na tua casa, para que não sejais anátema, e assim ela de todo estarás, de todo abominarás, porque é anátema. Então, nesta palavra está escrito mais, nesses dois capítulos de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que o Senhor, Ele vai nos guardar. Se nós assim guardar os seus mandamentos, guardar os seus estatutos, os seus juízos, colocar isso em prática, ensinar isso para os nossos filhos, Ele está dizendo nesta palavra que Ele vai nos guardar, as enfermidades não vão nos atingir, Ele vai nos proteger, assim como Ele guardou o povo de Israel no Egito, guardou das 10 pragas, Ele também vai nos guardar. Ele vai nos guardar, porque o Senhor tem falado que os seus fiéis, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que guardam os seus estatutos, né, os seus juízos, aqueles que são tementes a eles,
Ele falou desde que se iniciou esse coronavírus, que Deus vem usando profetas para falar que os seus ele vai guardar, os seus ele vai proteger. Se algum dos que são seus, que lhe serve, que lhe adoram, ele recolher como já recolheu, é porque ele decidiu recolher, porque o seu trabalho, o seu mandato, a sua obra que ele tinha para realizar por intermédio desses irmãos, desses servos aqui na terra, se cumpriu. Que nem se cumpriu o do apóstolo Paulo, que ele mesmo disse, né? Acabei a carreira, mas guardei a fé. A carreira daquele irmão terminou aqui na terra, se cumpriu, e Deus o recolheu ali para o céu de glória. Mas todos aqueles que forem tementes a Deus, fiéis a Deus, e que Deus ainda tiver uma obra para fazer por intermédio deles aqui na terra, que Deus ainda tiver ainda uma aliança, um compromisso com eles, esses Deus vai guardar. Deus tem guardado e protegido a muitos, pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Esse coronavírus me deixou bem mais claro, me tirou toda a qualquer dúvida que viesse a existir no meu coração com relação ao amor que Deus sempre fez questão de falar pela boca de muitos que Ele tem para com a minha vida. Porque Deus tem me guardado, Deus tem me protegido, Deus tem me livrado, pela sua infinita bondade e misericórdia. Já são quase 20 vezes que eu já vi a morte de perto, e em todas elas Deus me guardou, Deus me protegeu. E Deus tem falado muito, já usou muitos em profecia para dizer para mim que Ele me ama, e a prova disso é que Ele tem guardado o meu corpo físico da morte física e o meu corpo espiritual da morte espiritual. Ele tem me guardado e tem me protegido. Eu tenho uma aliança com Ele e Ele comigo. Mas é só eu não, tem muitos na terra que Deus tem guardado. Ninguém dessa terra vai partir lá para o seio de Abraão sem antes ter concluído todos os projetos que Deus tinha para realizar em sua vida. A não ser que você venha sair do plano de Deus, aí Deus vai te preparar e te levar para a glória, porque Ele não vai te perder. Porque na própria palavra está dizendo que Ele dá o corpo para Satanás para ser destruído, para salvar a alma do crente, do servo do Senhor. Então, Deus é fiel. Sejamos também fiéis. Guardamos os estatutos. Porque, irmãos, às vezes a gente fica cobrando uma coisa de Deus que a gente não tem direito. O salmista disse, o anjo do Senhor acampa em volta dos que o temem e livra. E a gente fica cobrando a guarda, a proteção de Deus, sendo que a gente não teme a Deus, né? A gente fica cobrando de Deus uma coisa que Ele deu ali a promessa, mas você pode ver que tem os requisitos. Quantas pessoas que cobram aquelas 17 bênçãos que estão em Deuteronômio, capítulo 28? Mas o que é que está escrito ali? Qual é o requisito a ser cumprido? Se hoje ouvires a minha voz e tendo cuidado de guardar todos os meus estatutos, que são os regulamentos, e os meus mandamentos que hoje te ordeno, bem-aventurado, vem 17 bênçãos. Então o que é que eu tenho que fazer para receber aquelas 17 bênçãos? Eu tenho que ouvir atentamente, ou seja, colocar em prática aquilo que Deus está falando comigo. Eu tenho que viver aquilo. É isso que é ouvir, é colocar em prática, é viver de acordo com os mandamentos, com os estatutos de Deus. Se assim eu fizer, eu serei abençoado. Se não, está lá escrito em Deuteronômios que se você não fizer assim, maldito será e vem maldição. Tem crente, pessoas pelo menos que se diz crentes, que estão sendo amaldiçoados porque não estão obedecendo a palavra, estão cobrando de Deus, estão piorando a sua situação espiritual porque estão murmurando, exigindo, colocando Deus na parede, cobrando algo que eles não têm direito, porque eles não estão enquadrados nos estatutos e nos mandamentos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém.